são 11 trabalhos. Meu nome é Magali Buchatsky, estamos como avaliadoras Carolina, se apresenta, Carol, Carolina de Araújo Medeiros e Emanuela Batista Ferreira e Pereira, e a gente, cada um avaliador vai ter 3 minutos para fazer suas considerações, e os apresentadores terão 5 minutos para apresentar, né, seus posters e seus trabalhos científicos. Tá? Desejo boa apresentação, boa sorte para todos, e também dar boas-vindas a todos e agradecer aos monitores, a assistência e a toda a comissão científica, né? Então, podemos começar agora, né? Gleidson, Ok, podemos. Estou pronto. Pode começar. Pronto. Bom dia, meu nome é Gleidson Santos. Atualmente sou enfermeiro em uma unidade de pronto atendimento aqui da região metropolitana. Hoje eu vou trazer para vocês a assistência de enfermagem a um paciente suspeita de Covid de Covid. É um relato de experiência, tá? O trabalho ele é formado por Maria Clara do Nascimento e Tiago Pageu. E nos últimos meses a gente vem vivenciando aí uma contaminação e virulência do vírus Covid-19. Então isso aí gera que a população procure de uma só vez o serviço de saúde, lotando assim, superlotando na verdade os hospitais e gerando que os hospitais tenham uma estrutura, recursos humanos e uma logística que assegure um bom atendimento e uma boa segurança. Então, o objetivo desse trabalho aqui hoje para vocês vai ser relatar a atuação do profissional de enfermagem durante o atendimento a pacientes suspeitas de Covid-19 na unidade de pronto atendimento Pediatras Hilda Assis, que é localizado no bairro do Ibura, tá? Então, o relato de experiência passou lá na UPA do Ibura, no qual o enfermeiro atendeu um cliente, certo? Antes de atender, ele se paramenta todinha na sala de paramentação. Lá a gente tem uma sala de paramentação e desparamentação. Quando o profissional recebe o plantão, ele se paramenta, tá? Atende esse cliente, na qual o enfermeiro ele faz um histórico de enfermagem, faz uma avaliação, uma anamnese nesse cliente. Então aí, o enfermeiro que estava responsável pelo Covid fez o exame físico no paciente e esse paciente estava demonstrando dessaturação de O2, ou seja, estava mostrando dessaturação do parâmetro de oxigênio. A ausculta pulmonar tinha ruídos adventícios, o paciente estava com taquidispneia, estava com a frequência respiratória alta, tá? E com dispneia. Após a anamnese, o cliente ele foi direcionado para uma avaliação médica e, por recomendação médica, esse cliente precisou de internamento hospitalar. Foi submetido à oxigenoterapia, certo? E logo após dessa internação já foi realizada a notificação de síndrome respiratória aguda grave, a notificação do CIRAG. Foi feita logo em seguida após esse internamento. Com pouco mais de 24 horas de internamento, já foi coletada as secreções pelo enfermeiro, tá? Então, as secreções a gente coletava orofaringe e nasofaringe, então era coletado secreções através de suaves. E as amostras seguiam para o Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco, o LACEN, e daí teria as investigações para o SARS-CoV-2, tá? Então, durante essa internação, esse cliente, ele não conseguiu manter uma boa saturação, ficou desaturando com parâmetro abaixo de 94%, mesmo em oxigenoterapia, tá? E por decisão médica, ele precisou ser submetido à intubação orotraqueal. Então, todo o material da intubação orotraqueal foi preparado pelo enfermeiro e o enfermeiro auxiliou nessa intubação orotraqueal junto ao colega médico. E foi tudo elaborado para que evitasse a dispersão de aerosóis. Então, é todo um procedimento, certo? Então, devido à intubação, o enfermeiro ele teve que fazer mais 2 procedimentos nesse cliente. Passagem de sonda vesical de demora, para poder fazer o balanço hídrico, e passagem de sonda nasogástrica para a administração das medicações orais que esse paciente tinha que tomar, tá? Então, logo após essa intubação, o paciente ele precisou ser cadastrado em UTI, tá? Em UTI CIRAG, para poder ser transferido para esse hospital de referência. Então, com considerações finais, a gente viu que as UPAs aí são cruciais no manejo dos casos suspeitos de Covid-19, para que possa ser evitado, tá, a superlotação nos serviços especializados para a Covid-19. Então, o enfermeiro aí ele tem um papel chave na logística e no manejo dos casos suspeitos e confirmados da doença. Ele vai tornar o ambiente hospitalar aí mais seguro,
tanto para os profissionais como para os clientes em atendimento, certo? E ele acelera o tempo de atendimento. E é de fundamental importância a realização de atividades privativas da sua profissão nesse ambiente hospitalar. Não estou agora. Concluiu? Concluí. Pronto, então, a avaliadora, doutora Manuela, parabéns pela apresentação. Manu, Obrigado. a apresentação é sua. Manu? Manuela? Cadê a professora Manuela? Manu? É Manu ou sou eu, Magali? Tá. Na verdade, pelo número que você... Ah, é Carol, desculpa, é Carol. Ok. Eu queria dar parabéns, né? Parabenizar. Realmente é uma temática que é necessário, né, a gente estudar, né? A gente está vivendo essa pandemia, então quanto mais pesquisa e mais interesse, e a necessidade, eu achei interessante esse trabalho, porque ressalta a importância do enfermeiro, né? Da enfermagem, e a gente ter o cuidado, que todo paciente, ele é um suspeito, quando chega com sintomas, então esse cuidado da enfermagem, de já ter a paramentação, e trabalhar como se fosse um caso, né? A gente não vai esperar a confirmação para tomar as atitudes nas medidas de segurança. Então, eu acho que foi bem colocado, Gleidson, e bem interessante explicado. Eu acho que realmente a gente tem que ter esse cuidado, e as unidades básicas, né? A UPA, as unidades de saúde, ter realmente esse preparo, e o enfermeiro na logística, porque você vê que o caso, né, o paciente desaturou, chegou à intubação, os cuidados, né, com a intubação, com a aerosol, a participação do enfermeiro nas passagens de sonda. Então, eu acho realmente que foi bem interessante, né, esse trabalho, e parabenizo a equipe pela a exposição, e foi bem, assim, acho que a metodologia está bem desenhada, como o relato de experiência contempla. Obrigada, Carol. Foi ótimo, no tempo correto. Gleidson, parabéns, também apresentou no tempo correto. E a gente convida o próximo trabalho, 362, Maíra Fernanda. Obrigado, grato pelas considerações, tá? Tchau, tchau. Tá, mas pode ficar aqui com a gente assistindo. Não, eu vou ficar, eu vou só desligar a câmera aqui. Tá certo, tá. Obrigado, Prazer, tchau. parabéns, viu? Obrigado, prazer também. Tchau, tchau. Tchau. Maíra, bom dia. Maíra? Tem alguém que vai apresentar o trabalho por Maíra? O título do trabalho, Sequelas Subsequentes da Sífilis Congênita. Então, acho que a gente... Maíra? 362. Tem alguém que está no lugar de Maíra para apresentar? Então, acho que a gente pode passar para o próximo. O monitor a gente pode passar, né? Isso, a gente pode ir para o próximo, caso ela apareça até o fim. Próximo pode passar, né? Pronto, Maíra, se chegar, aguarda. O próximo trabalho é o número 419, de Sandra Inês Lins de Abreu Mendes. O título é Relato de Experiência Assistência Pré-Hospitalar aos Pacientes Covid-19. Sandra se encontra? Bom dia, Sandra. Pronto. A avaliadora vai ser Carol também, doutora Carolina, e a gente vai ter 5 minutos para a apresentação e 3 minutos para as considerações. Obrigada. Pode iniciar. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Sandra Inês Lins de Abreu Mendes. Eu trabalho na emergência psiquiátrica do Hospital Ulisses Pernambucano e sou enfermeira do SAMU Recife. Então, esse relato vou descrever
mais ou menos o que aconteceu, a nossa situação do SAMU, né, no início dos atendimentos do Covid-19. A OMS, né, decretou como emergência de saúde pública em 30 de janeiro de 2020. Então, já ficamos na expectativa, né, que este vírus poderia chegar à nossa região. O primeiro caso de atendimento de suspeita de Covid aqui em Recife foi no dia 26 de fevereiro, que chegou um avião com o pessoal que vinha da Itália, e eu estava no plantão e fui para esse atendimento. E que essa paciente não foi Covid, né? Quando foi confirmado, após exames, foi confirmado que ela não era Covid. Mas, mesmo assim, fomos paramentados. De início, ninguém queria ir para essa ocorrência, né? Todo mundo com receio, que era a primeira suspeita. Então, fomos. E ela foi para o Oswaldo Cruz. Após exames, descartou que era Covid. Então, aí, em março, começamos realmente os atendimentos dos Covid positivos. O mais impactante para o SAMU era a história de que a gente ia às cegas, né? Porque não tinha nada confirmado e em muitas situações que o paciente era uma parada cardiorrespiratória e a gente não sabia se era Covid ou não. Isso foi o mais impactante para a equipe do SAMU. Portanto, foi o que eu acredito que foi o que mais causou a contaminação dos profissionais que trabalham no SAMU, logo no início da pandemia aqui no Recife. E que a maioria dos profissionais se contaminaram logo no início do mês de abril, março e abril. Houve um aparato muito grande, né, pelos governantes da prefeitura e também pela direção do SAMU, porque houve o aumento de ambulância, o aumento de motolância, o aumento maior do número de UTI e de profissionais. Todos os profissionais foram treinados quanto à paramentação e desparamentação. Foi criado no SAMU um ambiente para descontaminação das ambulâncias e também a descontaminação da equipe. E nesse sistema de contaminação, descontaminação das viaturas, tinha equipe treinadas já para realizar esse serviço. A ambulância foi descaracterizada, foi improvisado um novo sistema, né, dentro da viatura, tentando facilitar o nosso manejo dentro da viatura com esses pacientes, e que tornou, mesmo assim, tornava muito difícil, por conta do ambiente pequeno, né, dentro da viatura, uns pacientes que exigem muita atenção e muita rapidez na assistência, porque muitas vezes éramos chamados para o atendimento no domicílio e quando chegava, já encontrava o paciente em parada respiratória, cardiorrespiratória. Então, esses pacientes, eles evoluem rapidamente quando eles desenvolvem uma insuficiência respiratória grave. Sem contar com o número de pacientes... 15. O número de pacientes que desenvolvem AVC, tanto AVC isquêmico como AVC hemorrágico e infarto agudo do miocárdio. Eu não vou ter que entrar agora. Peraí. Só um pouquinho. Terminou o tempo. Oi. Eu sei. Peraí que eu vou ter que... Só um pouquinho. Peraí. Bom dia. Obrigada, Inês, pela sua apresentação. E a gente vai convidar agora a professora Carolina para fazer a avaliação
do seu trabalho, tá certo? Professora, tem 3 minutos. Bom dia, Inês, parabéns, né? A gente sabe como é difícil, né, esse trabalho, né, a importância do SAMU e o trabalho perante o Covid. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação ao número. Até agora, se você tem a estatística, né, de quantos pacientes o SAMU atende diariamente com Covid, se tem esse número. E qual é a sua posição em relação a isso? O que é que você ficou em relação à enfermagem perante essa situação do Covid? A experiência como enfermeira do SAMU e esse número total, né? Quantos até agora o SAMU realizou? Se você tem esse número. O número que eu tenho é esse que já está aí, né? Porque foi o número que a gerência do SAMU me informou. Esse que já está no trabalho, né? Que foram os dos principais meses, né? De atendimento. E que ainda continuamos atendendo, né? Diariamente a ocorrências. Tem um número diário de confirmação de atendimentos que foram confirmados Covid positivo? Olha, está variando, né? O número de Covid, de atendimento ao Covid, está variando diariamente. Há semanas que a gente tem um índice bem maior e há semanas que a gente tem uma diminuição do número de ocorrência. É como se eu já adiantei que a gente no SAMU, a gente às vezes não sabe realmente qual é o paciente de Covid ou não. Fica difícil, às vezes, da gente conseguir definir isso, por conta de várias situações de agravos de saúde que o Covid faz. Claro. Mas depois não se tem um acompanhamento da evolução desse caso? Sim, porque a gente também faz as remoções, né? A gente faz as remoções intra-serviço de saúde. A gente faz as remoções dos PSF para a unidade hospitalar. A gente faz as remoções de UPA e policlínica para os hospitais de campanha. Aí, esses fica mais fácil da gente saber avaliar realmente se é Covid. Porque muitas vezes o paciente no domicílio, fica uma interrogação quanto ao diagnóstico desse paciente, já que a família nega os sintomas. A família, a população nega os sintomas do Covid. Isso é um agravo muito grande. E que fez com que também a gente da saúde se contaminou muito por conta disso. Obrigado. Muito obrigada. Desculpe que a gente fica interrompendo por causa do tempo. Agradecemos a Sandra e a gente convida agora o próximo trabalho, tá certo? Que será de Lorena Ribeiro de Carvalho. A avaliadora vai ser a Manuela e o título do trabalho é Lesões cutâneas causadas por EPIs em profissionais no enfrentamento da Covid-19. Terá 5 minutos para a apresentação e a avaliadora terá 3 minutos para as considerações. Por favor, Lorena, bom dia. Lorena? Eu estou vendo que Lorena está aqui, mas eu não estou conseguindo ouvi-la. O trabalho é o número 427. Está com algum problema, Lorena? Você quer escrever aqui algum problema que esteja? Que eu estou te vendo aqui. Então, a gente passa monitor. Lucas? Isso pode passar. Caso ela consiga resolver, ela apresenta no final. Pois não, tá. Muito obrigada, então. Pronto. Então, a gente vai passar para o próximo trabalho. Eu tô aqui. Ei, cadê você, Lorena? Bom dia. Então, eu tô falando sempre. Tá me ouvindo? Agora eu tô, porque eu não estava te ouvindo. Eu estava te vendo, mas não estava ouvindo. Achei que algum problema e você não respondeu. Desculpa. Bom dia, seja bem-vinda e pode iniciar a sua apresentação.
Bom dia. Então, meu nome é Lorena, eu sou estudante do oitavo período agora da Faculdade Pernambucana de Saúde Oi. e meu trabalho ele foi um relato, uma revisão de literatura, desculpa, eu estou um pouco nervosa, foi uma revisão de literatura e o grupo compõe entre Maria Beatriz Falcão, Eduarda Larissa e a orientadora foi Rubiane. Então, a gente se depara hoje num quadro atual de pandemia, onde o novo coronavírus é desconhecido até certo ponto, e desde do primeiro caso relatado na China em 2019, o âmbito de saúde ele vem procurando meios para que os profissionais estejam sempre protegidos, para que possa atuar de forma ampla e com êxito. Para isso, existem os EPIs, que, de certa forma, já pré-existiam para doenças transmissíveis por aerosóis e gotículas, porém, o objetivo desse estudo é relatar o cuidado que o profissional de saúde ele precisa ter no enfrentamento ao Covid voltado para ele mesmo em relação aos EPIs. A metodologia foi uma revisão de literatura nas nas bases virtuais da PubMed, da Biblioteca Virtual em Saúde, a Cielo e alguns manuais da OMS. Com isso, eu trago para vocês a importância da observação da carga horária excessiva que os profissionais passam e a preocupação em descarte dos materiais, porque por estar no momento de pandemia, esses materiais eles estão sendo muito usados e sendo muito necessário. Para isso, os profissionais eles precisam passar um tempo muito grande com os materiais e por serem muitos materiais usados, como máscara, capotes, viseiras, luvas e etc., acaba acarretando em gotículas de suor, em marcas por estar bem apertado, com medo com medo não, como precaução para a transmissibilidade. E as lesões por pressões, a incidência de lesão por pressão vem sendo relatada e observada no meio da literatura também. Um estudo feito em 2019 na China relatou que existia um alto índice de lesões acarretado pelo uso de materiais, de equipamentos de proteção individual e em partes importantes, que seriam no osso zigmático, no osso nasal, a hélice auricular, a parte posterior da orelha e a região frontal. Para isso, para que essa só que esses problemas de lesões acarretam em infecções secundárias no profissional, acarretam em baixa autoestima e levam a impactos negativos na assistência, tanto no aspecto mental quanto no aspecto físico. Então, é necessário mesmo considerando que a utilização do EPI ela é de grande importância para a diminuição de contaminação, o índice de lesão continua sendo elevado. Então, para isso, é necessário que exija uma ampliação de estratégias que se volte para o déficit de prevenção em relação a essas lesões. Porque a gente sabe que é necessário a utilização dos EPIs, porém a integridade dos profissionais física também é. Então, se faz necessário que existam treinamentos para que esses profissionais consigam, de certa forma, antes de se paramentar e depois de se paramentar, observar a integridade da pele e tomar atitudes que consigam diminuir essa incidência, que consigam diminuir e fazer a manutenção da integridade da pele. Concluiu, Lorena?
concluir. Eu estou muito nervosa. Agora eu vou convidar a avaliadora, a professora Manuela, para fazer as considerações. Tá Bom certo. dia. Bom dia, Lorena. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem, né? Eu estava com problema de Sim. conexão. Lorena, primeiro parabenizar você. É uma experiência que não precisa ficar nervosa. A gente está aqui para discutir, para ouvi-los, para trocar experiências. Então, fique muito tranquila. E vou te parabenizar inicialmente porque você disse que é aluna acadêmica do 8º período, né? Mas você se expressa muito bem. Então, o nervosismo é um detalhe dentro disso. E é muito bom a gente ouvir, né, um relato, né, de revisão de literatura, uma revisão de literatura que foi isso que você fez, tentando encontrar e identificar um problema que a gente está vivendo atualmente e a preocupação que a profissão, e especialmente a enfermagem, nós, profissionais enfermeiros, que estamos na linha de frente e que precisamos, obviamente, utilizar os equipamentos de proteção individual. Então, muito interessante, né, essa sua preocupação em relatar o objeto que é como o uso, né, do EPI pode trazer lesões, pode danificar não só a questão física, como você tão bem frisou. E aí a gente sabe que quem está na linha de frente, de fato, os EPIs sempre foram e devem ser uma ferramenta que a gente deve utilizar para a biossegurança, mas no momento em que você até usou a expressão medo, e eu digo que é medo mesmo, né, diante do desconhecido, a gente se coloca numa condição de usar ainda mais o EPI. Foi o que aconteceu com a pandemia da Covid-19. Eu até ouso dizer que no primeiro momento mesmo, talvez agora que a gente já está descobrindo, né, as evidências estão chegando, a gente está conseguindo identificar mais o curso da doença em alguns aspectos, as pessoas talvez elas sejam menos cautelosas. Mas é muito interessante, tá? Você trazer com muitos detalhes, com muita propriedade a explicação das lesões, onde elas estão mais proeminentes, como é que isso impacta não só na questão física, biológica, mas inclusive o impacto social, psíquico que esse uso tem trazendo, né? E a gente fica meio que como atores, né? Atores tão importantes, mas escondidos, né? As marcas ficam, mas a gente está escondido, né? Não tem nome, não tem pessoas, que a gente está totalmente paramentado, totalmente coberto, mas em tese a gente está com uma proposta, uma proposição que é se proteger os nossos colegas, os nossos pares no ambiente de trabalho. Então é só lhe parabenizar você, a seu grupo, a sua orientadora por esse relato, né? Sua fala muito importante e as suas contribuições quanto às lesões cutâneas, a incidência e os impactos que as lesões vêm trazendo aos profissionais de saúde. Ok? Parabéns. Muito obrigada, Obrigada. Manuela. Obrigada, Lorena. Parabéns. E a gente convida agora o trabalho número 285, Luan Kelwini, Taiwan Marques da Silva, tá? Com o título do trabalho, que é Advances in Treatment and Chagas Disease, Current Therapy and New Drugs. Por favor, tá escrito em inglês aqui, por isso que a gente apresentou em inglês, mas ele vai explicar tudo direitinho. Boa sorte aí, tem 5 minutos para apresentar. Pode iniciar. Luan? Professora, eu acho que ele está no modo ouvinte. Ele precisa ativar o microfone aqui nas opções embaixo do slide dele. Precisa ativar o microfone aí, por favor, Luan, que a gente não está ouvindo. Tem que ativar o microfone. A orientação de Lucas, no monitor, por favor. Ele precisa sair da sala e depois voltar. Porque isso só resolve quando a gente entra. Ah, entendi. Quando ele voltar. Assim que ele loga, Magali, no caso, ele tem que ativar a função de não só ouvinte, mas de alguém que pode se expressar. Aí acho que ele não prestou atenção nisso. Na pressa eu fiz isso, meu filho, no dia que eu fui apresentar a aula, quase que eu morria, mas vamos embora. A gente espera, Lucas, a gente chama outra pessoa para adiantar e depois chama ele. Espera um pouquinho, acho que ele já saiu. Tá, ele já Se ele saiu. entrar e não conseguir, a gente deixa ele para o final, então. Tá certo. Se demorar, e você diz aí o tempo para a gente bombar em tudo, né? No tempo, toda a organização, que a equipe aqui é ótima.
Olha, Lucas, quem tá mais de monitor é você e quem? Só você. Eu e Hélio. Cadê Hélio? Lucas, nota 10. Já botei aqui, que tá tudo nota 10 essa sala. Para ficar nota 10, basta ele falar também. Tá caladinho, ele tá só no bastidor. Hélio, também quer ouvir sua Oi, voz. professora. Tô aqui, viu? Oba, tá certo. Obrigada pela atenção. Luan, bom dia de novo. Pode ficar à vontade. Você tem 5 minutos para apresentar seu trabalho, tá? Boa sorte. Fala aí para a gente ouvir. Luan? Tá ouvindo a gente? Faz assim, legal. Tá ouvindo? Então, ativa aí teu modo para você falar que a gente não tá te ouvindo, não. Lucas, eu não sei qual o problema, que eu não sou muito... É porque quando assim que entra na sala, tem duas opções. Uma de ser ouvinte e poder falar com o microfone. Eu acho que ele tá entrando com outra opção de ser ouvinte. Você tem que clicar com a opção de poder falar no microfone e permitir lá em cima, tá certo, Luan? Você tenta entrar de novo, a gente vai passar o trabalho e volta para o seu. Vai com calma, não precisa ficar nervoso, fica bem tranquilo. Entra de novo na sala, a gente passa e volta para você, tá certo? Entra de novo na sala, tá? Com calma, relaxa que vai dar tudo certo. Então, a gente passa para o próximo, né? Quer tentar, Luan? Fala aí para ver se a gente ouve. A gente passa, Lucas. Pode ser, a pode gente passa, passar. deixa pro final. Pode passar, eu já vou falar com ele para poder orientar como Pronto, entrar. obrigada, tá certo. Então, a gente vai esperar a Luan daqui a pouco, com calma, que ele vai entrar novamente. A gente convida agora o trabalho número 486 de Maria Luísa Rodrigues Berenguer, com a temática sífilis, uma revisão epidemiológica. Tem 5 minutos, Luísa. Bom dia. Bom dia. Tá dando para me ouvir? Sim, tá. Obrigada. Pode iniciar. Certo. Bom dia, meu nome é Maria Luísa e eu vou falar sobre a sífilis em uma revisão epidemiológica. Bom, a sífilis ela é uma doença infectocontagiosa sistêmica de evolução crônica causada pelo treponema pallidum. A doença, quando ela não é tratada, ela vai progredindo ao longo de muitos anos, podendo ser classificada em sífilis primária, secundária, latente recente, latente tardia e terciária. A transmissão pode ser por via sexual, vertical ou sanguínea. É importante também ressaltar que as infecções sexualmente transmissíveis são consideradas um problema de saúde pública e estão entre as patologias transmissíveis mais comuns. O objetivo desse estudo foi revisar a literatura sobre a sífilis de uma forma integrativa e relacionar com os dados epidemiológicos da EST e refletir sobre os principais desafios de enfrentamento da doença. Quanto aos métodos utilizados, trata-se de um estudo quantitativo bibliográfico que reúne conhecimentos gerais sobre a sífilis de forma reflexiva e integrativa. Os dados do estudo foram obtidos no período entre 2019 e 2020 e foram encontrados 26.741 artigos, dos quais foram utilizados 13 na base de dados Cielo, PubMed e Google Acadêmico, e sem limitação do ano de publicação. Na análise das publicações, 4 artigos estavam na base de dados Cielo, 1 no PubMed e 8 no Google Acadêmico. E os dados contêm informações bibliográficas sobre a sífilis e os dados epidemiológicos do mundo, do Brasil e de Pernambuco. Bom, no Brasil, na última década, foi observado um aumento constante no número de casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita, o que pode ser atribuído em uma parte ao aprimoramento do sistema de vigilância e à ampliação da utilização dos testes rápidos. No ano de 2016, a sífilis foi declarada como um grave problema de saúde pública no Brasil. No estado de Pernambuco, no período de 2011 a 2018, foram notificados 31.137 casos de sífilis adquirida, dos quais um pouco mais de 50% eram do sexo feminino. E essa taxa de detecção apresenta uma tendência ascendente ao longo do período. Quanto à faixa etária, a epidemia se concentra nos adultos jovens, de idades entre 20 a 39 anos. No período de 2005 a 2018, a sífilis em gestante apresentou uma tendência de crescimento, tanto no número de casos como na taxa de detecção.
e nesse período foram notificados 11.458 casos, dos quais 3.275 casos foram apenas em 2018, que foi o ano com a maior taxa de detecção no estado de Pernambuco. Diante do estudo realizado, foi possível observar a importância e a necessidade do estudo sobre os determinantes de problemas de saúde da população, proporcionando dados essenciais para o planejamento e a execução das ações de prevenção e promoção da saúde, estabelecendo as prioridades para melhorar a saúde na população. Obrigada. E aqui estão as referências utilizadas para esse resumo, umas das referências usadas no estudo. Pronto. A avaliadora sou eu, Luísa. Parabéns pela apresentação e pela temática, porque em tempos Obrigada. e a segurança, a temática em si, como você apresentou, a linha de raciocínio do trabalho. E outra coisa, assim, em tempos de Covid, as outras doenças ficaram esquecidas, vamos dizer assim, né? A gente Sim, verdade. pensa que só existe agora a Covid e não tem mais nada que possa existir, né? Então, essa temática é bastante relevante. E eu queria saber de você, assim, em relação ao que você falou desse planejamento de execução, o que é que você acha que se podia fazer num momento como esse para a gente alavancar também esses estudos, já que a temática você vê que continua, né, crescente, e principalmente em adultos jovens? Eu acho que os profissionais de saúde eles têm que buscar e analisar esses dados para ver como é que isso está afetando a população e o que podem fazer, né, para prevenir com as ações, algumas ações de prevenção, por exemplo, numa unidade de saúde, e ver como poderia tratar. Pronto, tá certo. Não, foi muito interessante e a gente parabeniza mais uma vez, né? Porque é muito importante Obrigada. a gente trazer um pouco, né, dos outros assuntos relacionados também à importância que tem as doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. A gente agradece, né, que você apresentou bem, agradece e parabeniza, né, você e toda a equipe, né, porque um trabalho sempre é feito de muitas mãos. E pronto, e a gente vai fazer a avaliação e vai dar continuidade aqui, né, ao trabalho. Obrigada. Pronto, então a gente pode... Luan já está de volta? Tô sim. Pronto, Luan, boas-vindas a você. Você pode apresentar seu trabalho de Chagas, né? E a avaliadora vai ser Carol, tá certo? Vai ter 5 minutos para apresentar e Carol 3 minutos para fazer as considerações. Boa sorte. Certo, obrigado. Bom dia, pessoal. Me chamo Luan e sou do principal do trabalho chamado Avanços no Tratamento da Doença de Chagas, Terapia Atual e Novos Medicamentos. Bom, inicialmente, a doença de Chagas ela é considerada uma das doenças tropicais negligenciadas e um importante problema de saúde pública. Isso porque ela afeta principalmente a maior parcela das pessoas com baixo fator socioeconômico e menos acesso à saúde de qualidade. É estimado que atualmente 7 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença, que é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é composta de uma fase aguda e uma fase crônica. Até então, nenhuma nova droga foi aprovada para o tratamento dessa doença nos últimos 40 anos. E com isso, o objetivo do nosso trabalho é verificar na literatura como está sendo o tratamento atual dessa doença e assim como os avanços feitos até então. Para isso, a gente fez uma revisão da literatura, utilizou as plataformas Lilacs, Biblioteca Virtual da Saúde, o periódico da CAPES e o DNDi, com os descritores Chagas Disease, Treatment, New Medicines e Innovation. Foram inclusos artigos originais ou de revisão entre 2009 e 2019, publicados em inglês ou português. Pode passar, por favor? Nos resultados, nós tivemos... Eita, acho que foi demais, hein? Pronto. Nos resultados, nós obtivemos 31 artigos publicados com dentro dos filtros que a gente nos nossos parâmetros. E aí a gente viu que o tratamento dessa doença ele é feito exclusivamente com o uso de 2 fármacos, que é o besonidazol e o nifurtimox. No entanto, o nifurtimox ele não é utilizado no Brasil, ele não foi aprovado aqui, ele é utilizado apenas nos Estados Unidos. E esse tratamento ele é mais efetivo durante a fase aguda da doença. Isso porque esses medicamentos eles vão ser responsáveis por
matar o parasita e não reverter o quadro da doença. Sendo que quando você está na fase aguda, você fica mais debilitado pelo efeito do parasita em si e não pela presença dele no organismo. Além disso, esse tratamento ele apresenta diversos efeitos colaterais, como náusea, dor de cabeça e até perturbações neurais. Já no desenvolvimento de novos fármacos, tem bastante pesquisas voltadas para desenvolvimento in silico e in vitro de novos medicamentos. E isso a gente viu que o uso de compostos sintéticos contra a doença de Chagas ou contra o Trypanosoma cruzi, ele tem ganhado bastante espaço. E eles têm apresentado resultados positivos nos testes antichagáticos contra as formas tripomastigotas e epimastigotas do Trypanosoma cruzi. Além disso, estudos com tiazóis têm ganhado bastante espaço também, uma vez que ele é responsável por agir tanto contra o Trypanosoma cruzi quanto leishmaniose, que também é outro problema de saúde pública muito importante. E com isso a gente conclui que a doença de Chagas ela é um importante problema de saúde pública, e isso tem sido visto no tanto de publicações que tem na área e de tantos estudos que tem para alavancar novos compostos, novos medicamentos para combater esse problema. No entanto, mesmo com o desenvolvimento que já tem testes em terceira fase e tal, ainda espera-se fazer muitos testes ainda para chegar numa nova droga de referência. E eu acho que é isso. Desculpa, eu estou um pouco nervoso também. Pronto. A gente agradece. Luan, tá vendo? Deu tudo certo no final. E agora eu convido a avaliadora Carol para tecer as considerações. Obrigada. Parabéns, Luan, a equipe, né? Parabenizar pela temática. Doença de Chagas é uma doença negligenciada e a gente considera a negligenciada da negligenciada. Então, como o Magali colocou, em tempo de pandemia, realmente as outras doenças ficam fora, né? E aí, realmente, é importante a temática. Eu queria só fazer uma consideração e só corrigindo. O Nifurtimox, ele não é fabricado no Brasil, mas ele já foi autorizado o uso desde 2016, em casos de reações do benzonidazol. Então, isso é feito a nível de Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria encaminha solicitação médica mediante um laudo médico e o Ministério da Saúde fornece o Nifurtimox. Claro que a primeira opção é o benzonidazol, mas o Nifurtimox pode ser utilizado. A gente, no ambulatório, eu sou enfermeira do ambulatório de Chagas, e a gente teve uma experiência em 2017 com um caso que foi usado o Nifurtimox. Eram 2 irmãos que moravam em Guaraci, né, no sertão do estado de Pernambuco, e a mãe faleceu de doença de Chagas. Todos 2 tinham Chagas, né, reagente. Um não teve nenhuma reação com o benzonidazol e o outro sim. Como eles eram criados pela tia, a tia realmente queria que o outro continuasse o tratamento. Esse jovem tinha 14 anos e foi feito o Nifurtimox em 2017. Então, foi uma experiência que a gente teve, foi utilizado e, para nossa surpresa, né, enfatizando o nosso SUS, muita gente achava que ia ser difícil, a burocracia. Isso foi uma terça-feira, na sexta-feira, a medicação já estava disponível no ambulatório e o paciente fez uso. Então, realmente o nosso SUS funciona, e aí a gente tem que colocar que o Nifurtimox é segunda opção. No Brasil, ele é segunda opção, mas em caso de reações, ele pode ser sim. Então, ele é utilizado no Brasil via Ministério da Saúde. Tá bom? Certo, muito obrigado pela contribuição. Isso foi uma experiência e, assim, os estudos em relação... A gente sabe que há a questão também da indústria farmacêutica, né? Chagas é uma doença ligada à pobreza. As indústrias farmacêuticas, o interesse realmente porque não dá lucro, mas se tem várias pesquisas, tem um estudo chamado Bendita, que é com benzonidazol, que está reduzindo a quantidade
de dias. O tratamento padrão é de 60 a 90, esse estudo faz com 15 a 30. Então, se houve algum avanço, enfim, então tem vários estudos. Obrigada e parabéns, Luan. Obrigado, que agradeço. Parabéns para o apresentador e parabéns pelas considerações que a gente também aprende aqui, né? Então, a gente agora vai passar para o próximo trabalho, convidando Maria Heloísa de Freitas Combé, com o título do trabalho Ação Integrativa do Enfermeiro na Prevenção, Promoção e Tratamento da Hanseníase. Por favor, Maria Heloísa, bom dia. Maria Heloísa? Maria Heloísa? Lucas, a gente passa? Isso, passa. Se ela chegar até o final, ela apresenta. Se ela chegar, pronto, tem 2 que vão ficar pendentes. Então, a gente vai convidar agora o trabalho de número 137 de Damiana Maria Minhaque da Conceição, com o título do trabalho Acidentes no âmbito de trabalho com instrumentos pérfuro-cortantes entre profissionais de enfermagem. Bom dia, Damiana, e a gente tem 5 minutos para a apresentação e 3 minutos para as considerações. Damiana, eu estou vendo que ela está aí. Damiana, está desligado o teu microfone, pelo que eu estou vendo aqui. Estamos escutando? Agora estou, Damiana. Bom dia. Pronto, Olá, bom dia. para apresentar. Obrigada. A sua avaliadora é a professora Manuela. Certo. O nosso trabalho é composto por acidentes no âmbito do trabalho com instrumento pérfuro-cortante dos profissionais de enfermagem. Eu sou graduanda do 9º período de enfermagem e o nosso trabalho contém Joyce Santana, Fagner Severino, Fernanda Elisa, Daphne Anselmo e Ângela Maria. O trabalho de enfermagem em instituições caracteriza-se pelo cuidado nas 12 a 24 horas por dia, permitindo a continuidade de assistência a esses pacientes. Nos cuidados aos pacientes, os trabalhadores de enfermagem utilizam muitas vezes instrumentos de trabalho como agulhas, lâminas, lâminas de bisturi, tesouras, pinças, e manuseiam vários materiais de vidros e muitos outros instrumentos que são, no caso, pérfuros cortantes. Cuidam, às vezes, de pacientes muito agressivos, agitados, ansiosos ou em estado crítico, onde encontram dificuldades de realizar procedimentos com segurança. A importância desses acidentes extrapola a ocorrência de simples lesões e adquire maior gravidade quando os instrumentos estão contaminados, principalmente com sangue e secreção. Nessa situação, é reconhecida a possibilidade de transmissão de micro-organismos patogênicos capazes de gerar outros processos de desgaste no profissional, gerando vamos dizer, ferimentos mais graves do que o próprio. Dentre eles, contaminados com hepatite ou síndrome de imunodeficiência adquirida. Desculpa. O objetivo do trabalho é analisar a ocorrência desses acidentes de trabalho por materiais pérfuros cortantes. Na metodologia, ela trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com busca realizada nas bases de dados Cielo e revista de enfermagem, no mês de novembro de 2019. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 e 2015 em língua portuguesa, sendo excluídos estudos duplicados e que não fossem pertinentes ao objetivo proposto. Nos resultados, trazemos que nesses acidentes de trabalho, os riscos maiores não são trazidos pelo ferimento em si, só pelo ferimento em si, mas principalmente pelos agentes biológicos, vinculados pelo sangue, secreções corporais. Também, nos procedimentos são recomendados após a exposição de materiais, incluindo locais da área afetada, imunização contra o tétano, medidas de quimioprofilaxia e acompanhamento sorológico para o vírus de hepatite B e HIV.
Em relação à faixa etária, nos artigos nós identificamos que entre os 20 e 30 anos, os trabalhadores estão mais expostos a esses acidentes com esses materiais e que possivelmente estão relacionados ao desenvolvimento da atividade do trabalhador nesses exercícios. Por muitas vezes começam a trabalhar imediatamente após o término da formação, sem ainda ter muita destreza e habilidade nas técnicas. Na conclusão, é importante ressaltar que as medidas profiláticas pós-exposição não são totalmente 100% eficazes, portanto, há necessidade de se implementar preventivamente ações educativas permanentes, educar campanhas de vacinação, principalmente para assistir esses trabalhadores de saúde, e adotar o uso de precauções padrões e de equipamentos de proteção individual. Terminei. Tá. Obrigada. Muito obrigada. Boa, ótima apresentação. A gente convida agora a professora Emanuela para tecer as considerações. 3 minutos, professora. Bom dia, Damiana. Parabenizar você e a professora Ângela. A gente não conseguiu acompanhar, pelo menos pela aqui, a sua apresentação, mas eu tive o cuidado de abrir aqui paralelamente para acompanhar a tua fala. E primeiro, parabenizo por isso, né? Porque mesmo diante da ausência de slide, você se preparou tão bem que conseguiu conduzir sua apresentação praticamente toda sem estar vendo slide. Então, isso é importante e a gente percebe a sua segurança, a gente percebe o seu domínio do tema, significa que, de fato, você o fez, que você se debruçou sobre ele e que você não ficou presa ao slide. Isso é algo que deve ser enfatizado. Quando a gente fala de perfil cortante, eu sou suspeita, né? Como enfermeira especialista em centro cirúrgico CME, então eu lido diariamente com isso, né? Quanto a esse risco, né? De manipular materiais, perfil cortantes, instrumentais e ter o risco de me perfurar. Então, eu acho muito interessante quando a gente vê, né, trabalhos que se preocupam em entender um pouquinho dessa dinâmica. E aí, essa dinâmica é muito importante porque quando a gente tem o acidente de trabalho, que era uma perspectiva que eu gostaria só que você falasse um pouquinho, nos trabalhos, eles se remetem a falar dos acidentes, a quimioprofilaxia, eles também falam ou expressam algo a respeito de fluxogramas de comunicação de acidente de trabalho? Como é que acontece essa questão da comunicação do acidente de trabalho? Há ênfase sobre isso ou existe apenas uma preocupação em dizer que o acidente acontece, quais são os riscos, quais são as condutas que se tem? Era só uma dúvida que eu queria perguntar a você. Os trabalhos que você leu em algum momento falam sobre a questão da comunicação do acidente do trabalho? Pode falar de novo, por favor? Era só uma pergunta. Se nos trabalhos que você leu, se em algum momento há algum relato, alguma exposição sobre a questão da comunicação do acidente de trabalho, porque você trouxe que o acidente acontece, que existem algumas condutas. E a comunicação do acidente de trabalho, em algum momento contextualiza isso ou não? Sim, Da contextualiza, mas eles ainda falam que os profissionais em si, eles não veem aquela certa necessidade de comunicar que aconteceu esse trabalho. Então, assim, querendo ou não, é um problema com a saúde deles. Eles não estão tendo cuidado com a sua própria saúde, achando que isso pode ser um acidente que acontece normalmente por causa do estresse, por causa de vários outros fatores. Então, assim, tem a comunicação sim, mas a maioria, foi quase 80% dos profissionais de saúde, eles não comunicam, eles não notificam. Então, assim, querendo ou não, essas medidas profiláticas, essas outras medidas que deveriam ser implementadas, a maioria, vamos dizer, da Secretaria de Saúde, das instituições, não viabilizam os profissionais por conta disso. Muito obrigada. Perfeito. Parabéns, viu, Damiana? Obrigada, professora, pelas contribuições. Obrigada, Damiana. Exatamente como a professora disse, parabéns pela apresentação, pela segurança. E os improvisos acontecem, a gente está aqui também para, né, ultrapassá-los, né? Desafios são feitos para a gente enfrentar. Então, a gente convida o próximo trabalho de número 237, Elaine Cristina Marinho Campos Alves Leite, com o trabalho tuberculose, droga resistente em Pernambuco, apresentação socioeconômica entre os sexos.
e eu que vou avaliar o trabalho, né? E eu convido Elaine, por favor, bom dia. Bom dia. Pronto, 5 minutos para apresentar. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir direitinho? Ouvir sim, mas ver não, mas pode apresentar. Agora, bom dia, pode apresentar. E o áudio tá bom? Tá. Bom dia. Eu sou Elaine Marinho, estudante de enfermagem do 4º módulo da Universidade de Pernambuco, e junto com outras coautoras, as alunas Luana Ketlin, Carla Nayara, as professoras Maria Beatriz, Catiúcia Lopes e Luiziana Quinino, nós desenvolvemos o trabalho intitulado por Tuberculose e Droga Resistente em Pernambuco, aspectos socioeconômicos entre os sexos. Bom, a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pelo Mycobacterium tuberculosis, e ela pode se apresentar na forma pulmonar e extrapulmonar. E ela afeta principalmente as pessoas em vulnerabilidade, em situação de risco. Um dos maiores desafios da saúde pública é o agravo dessa doença, que é denominado tuberculose droga resistente, que é quando existe resistência medicamentosa, e isso ocorre principalmente devido ao uso inadequado dos fármacos tuberculostáticos. O objetivo geral foi descrever o número de casos de TBDR em Pernambuco no período 2015 a 2018 e identificar sua distribuição entre os sexos e sua apresentação nas atividades laborais. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo descritivo de bases de dados secundários do Sistema Informacional de Tratamento Especial da Tuberculose, que foi fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E este estudo, ele saiu de um projeto maior, o qual respeitou a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, e também foi aprovado no Comitê de Ética do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e /Procap. As variáveis analisadas foram 3: o número de notificações de TBDR, o sexo e a ocupação. Quanto aos resultados, foram identificados 299 indivíduos, sendo desses 203 do sexo masculino, o que correspondeu a 68%, e 96 casos do sexo feminino, o que foram cerca de 32%. Quanto ao fator socioeconômico, o quesito ocupação, o sexo masculino ele se apresentou da seguinte forma: 30% desempregado, 26% autônomo assalariado e 13% privado de liberdade. Já o sexo feminino também se apresentou, em sua maioria, desempregada, com 29%, seguida de 28% donas de casa e 17% autônomas assalariadas. E, concluindo, ficou bem evidente que os casos de TBDR em Pernambuco, eles prevaleceram no sexo masculino. Quanto às atividades laborais, que é a ocupação, prevaleceu o desemprego, e tudo isso assim corroborou com a literatura que mostrou que é uma doença negligenciada e que afeta, de fato, as pessoas em vulnerabilidade e com baixo poder aquisitivo, né, na sua maioria com fatores abaixo, assim, socioeconômicos. E é importante também destacar que o projeto maior, a gente contou com a Bolsa de Iniciação Científica, que foi fornecida pela FACEP. As referências eu anexei aí, e é isso. Muito obrigada. Parabéns, Elaine, pela temática, né, como você mesmo diz, como você mesma falou e abordou, que é uma doença negligenciada, que afeta populações, né, de baixa renda, vulneráveis, tá? E parabéns porque você está num período tão iniciante e com essa segurança e com essa maturidade de apresentar uma temática tão relevante e tão complexa como é a tuberculose, né, que é uma doença que ela vem de longas datas e continua também, a gente vê Exato. que, né, em altos níveis, tá? E o trabalho de complexidade em relação até a dados epidemiológicos, né, que é bem difícil esse trabalho com banco de dados, que às vezes só porque é secundários as pessoas não querem muito valorizar, mas é uma coisa muito difícil de você trabalhar com banco de dados, tá certo? Apesar da bolsa e tudo, a sua segurança,
não é assim, o seu empenho, você se mostrou assim muito muito segura e muito, vamos dizer assim, uma pessoa bem madura, independente do período que você está, viu? Foi muito importante. E qual a contribuição assim social que você acha que seu trabalho pode ter, né, diante dessa de pandemia e de outras coisas na temática de tuberculose? Bom, eu acho que como ela é uma doença negligenciada, primeiro é muito importante a gente sempre ficar trazendo, porque como você bem disse, é uma doença que vem lá de trás, que tinha tudo para, tipo, praticamente não existir, né? E que é incrível como ela ainda continua acontecendo. Então, a gente trazer para as pessoas, para elas terem conhecimento, também para a gente cobrar dos setores públicos, né, também do sistema de saúde, mas acho que é cobrar, assim, no geral, da sociedade, dos órgãos, um olhar realmente especial, porque é que ela ainda continua acontecendo, e enxergar que realmente ela acomete as pessoas de baixo poder aquisitivo. Exato. Então, a gente tem que ter um olhar para essas pessoas que eles não têm. E como acho que em outro trabalho também foi dito, nesse período de pandemia, outras doenças são esquecidas, né, e ela que já era negligenciada, nesse período fica mais ainda, e que a gente tem que tentar conciliar os dois, né, o que está acontecendo agora, mas não esquecer em paralelo dessas outras doenças. Eu acho que é isso. Muito bem, inclusive com o tempo, viu? Você foi bem, tudo certo, parabéns mesmo, viu? Obrigada. A orientadora, a equipe, porque trabalho nenhum a gente faz com a mão só, nem com as duas que a gente tem. A gente Verdade. tem várias mãos e várias cabeças pensantes, né? Parabéns mais uma vez. Obrigada. E a gente agradece. Agora a gente vai convidar o próximo trabalho, que é o número 244, Guilherme Henrique Santana, com o trabalho Identificação, Manejo e Recomendações para Casos Suspeitos e Confirmados do Covid-19. Por favor, Guilherme, bom dia. Guilherme? Bom dia, Guilherme, ou algum representante do trabalho 244? Lucas, a gente passa, ou eu estou rápida demais, ou a gente espera mais, eu não sei, porque eu fico querendo respeitar o tempo. Pode passar, professora. Caso ele chegue até o final, ele apresenta. A gente Por traz. enquanto, por enquanto, nem ele, nenhum dos coautores está na sala, pelo que eu estou vendo. Ah, pois não, então. Então, o próximo trabalho é o de número 267, de Letícia Maio de Souza Santos, com o título Capacitação dos Profissionais de Enfermagem ao Atendimento de Pacientes acometidos pelo Covid-19. E a avaliadora será a professora Manuela. Letícia. Bom dia, Letícia. Estou vendo que Letícia está aí. Oba, vai aparecer. Olá, Letícia, bom dia. Olá, professora, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Você tem 5 minutos para apresentar e a avaliadora, a professora Manuela, 3 minutos para tecer as considerações. Boa sorte. Ok. Bom dia. Queria me apresentar primeiro. Eu sou Letícia Maio, eu sou enfermeira residente no programa do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Sou residente do primeiro ano de infectologia e eu trago uma temática, né, bastante atual em relação ao Covid-19 e a capacitação que os residentes em si do programa fizeram com os profissionais do hospital universitário. Então, trago como título a capacitação dos profissionais de enfermagem ao atendimento de pacientes acometidos pelo Covid-19. Então, todos os autores e coautores são residentes do programa, tanto do primeiro ano quanto do segundo ano. E eu trago um pouquinho na introdução, falando um pouco sobre o vírus, né? Sobre a doença em si. O vírus SARS-CoV-2 é o causador do Covid-19. Ele pertence a uma grande família dos vírus, né? Dos coronavírus. E alguns deles são responsáveis por infecções respiratórias em seres humanos. Então, essas infecções, elas apresentam níveis, estágios. E na forma leve, a sua maioria, 80%. Também tem a forma moderada e a forma grave.
da moderada grave, alguns deles precisam de hospitalizações e muitos deles, assim, a porcentagem é pequena, mas existe a possibilidade de óbito, como estamos vendo atualmente. Então, o atendimento dos pacientes suspeitos e confirmados da doença, ele requer algumas medidas de precaução em relação aos profissionais de saúde. No hospital universitário em si, quando começou toda a pandemia, foi algo que foi bastante evidente, relembrar as medidas de precaução, principalmente para esse tipo específico em relação ao Covid-19, porque o profissional de saúde em si, ele acaba sendo um meio de transporte, digamos assim, do vírus, por estar em vários tipos de serviços, e também essa precaução em si é necessária, porque estamos frente a frente, principalmente a equipe de enfermagem, o maior contato com o paciente vai ser da equipe de enfermagem. Então, o atendimento desses casos suspeitos e confirmados requer algumas medidas de precaução que são específicas e devido ao alto poder de transmissibilidade do vírus, como eu imagino que a maioria já tem ciência em relação a isso. Então, ele é transmitido tanto pela via respiratória, tanto em contato indireto, e dessa maneira os residentes, através de uma missão que nos foi dada, falar um pouco sobre a paramentação, a desparamentação e a higienização das mãos nos setores. Então, no relato de experiência é algo bastante resumido, mas em si essa prática ela foi feita tentando abranger todos os setores e todas as equipes de enfermagem, sejam em plantões diurnos, em plantões noturnos também. Então, nós fizemos essa capacitação e tentando abranger todos os profissionais, toda a equipe de enfermagem, vendo a necessidade de relembrar e reforçar essa temática junto com a educação permanente. Então, como objetivo, eu trago descrever a atuação dos residentes de enfermagem quanto aos treinamentos de paramentação e desparamentação voltada para a equipe de enfermagem em assistência ao paciente suspeito e confirmado de Covid-19. Na experiência em si, o cenário pandêmico é algo, inicialmente, que foi bastante assustador, digamos assim, porque não se tinha muita ciência em relação às especificidades do vírus, da transmissibilidade, de como tudo tinha que acontecer em relação ao tratamento, prognóstico. Então, tudo isso acaba assustando a equipe de enfermagem em si, mas foi algo que, com o tempo em si, no hospital, ainda estou em prática junto com os outros residentes. Então, é algo que está sendo manejado de uma forma bem melhor hoje em dia. Então, observou essa necessidade de falar da biossegurança em relação a essas precauções. Então, através dessa perspectiva, nos foi dada essa missão e todo esse treinamento ele foi feito juntamente com a Comissão de Controle Hospitalar, de Controle de Infecção Hospitalar, o serviço do Hospital Universitário, e tudo isso, essas atividades foram feitas em locos nos setores, juntamente com a orientação deles, dos profissionais da CCH, sejam enfermeiros e médicos, e os residentes, eles realizaram esses treinamentos em atividades separadas, em relação de escalas, tentando abranger sempre o máximo possível dos profissionais de enfermagem. Então, falando um pouco agora de alguns fatores que foram evidenciados, né, em relação a quando estavam sendo realizados esses treinamentos, algumas coisas negativas e positivas foram evidenciadas em relação à logística dos insumos de equipamento de proteção individual. Graças a Deus, assim, no hospital universitário não teve falta de EPIs, mas todo o manejo em relação à qualidade do material, todos os materiais que chegaram, ocorreu muitas doações também, ainda acontece muita doação em relação ao material, mas toda essa logística foi bastante complexa, porque não eram apenas os profissionais que estavam na ponta e na assistência que precisavam realizar
essa paramentação e exparamentação, mas todo mundo, do porteiro até a pessoa que está na assistência, todo mundo deveria estar ciente em relação a isso, apesar do treinamento ter sido específico para a equipe de enfermagem, houveram outros treinamentos do serviço em relação aos outros profissionais. A fragilidade no conhecimento da equipe de enfermagem quanto ao uso também dos EPIs, em relação a pessoas que não trabalhavam diretamente com a infectologia ou com áreas específicas, e a fragilidade nesse conhecimento. A ansiedade também foi identificada, houve bastante ansiedade em relação aos profissionais, algo que chegava a ficar apreensivo, pois muitos profissionais estavam com medo em relação a levar o vírus para casa, em relação à contaminação. Então, tudo isso foi algo bastante evidente e nos treinamentos nós podemos fazer essa abordagem também em relação ao que já se sabia na época e qual eram as medidas que os profissionais precisavam tomar, não apenas em relação à assistência, mas em relação a, digamos assim, a saúde mental em si, em tentar ficar tranquilo, em tentar realizar assistência, confiar no que a ciência diz em relação à proteção dos equipamentos, confiar nisso e fazer e realizar essa assistência. Então, durante todo esse processo, foi construído um novo protocolo de atendimento aos casos suspeitos e confirmados do Covid-19, algo que estava em bastante modificação e ainda está em relação à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, do Hospital Universitário. E esses protocolos ainda estão sujeitos de acordo com o avanço do conhecimento do vírus, né? Algo que ainda estão se encontrando muitas coisas, mas que esses protocolos em si estão sujeitos a modificações. Então, como considerações finais, eu trago em relação às fragilidades que foram identificadas. Terminou o tempo, viu, Letícia? Vai bem rapidinho, já terminou o tempo. Tá certo. Em relação às fragilidades que foram identificadas da equipe, o papel do enfermeiro residente nessa construção técnico-científica, que foi bastante evidente em todo esse processo. A gente agradece a apresentação e convida a Manuela para tecer as suas considerações. Obrigada, professora. Oi, Letícia. Parabenizar você, né? Que bom saber que a gente tem residente que vem para esse momento aqui e usa esse espaço para relatar suas experiências, né? E nada mais oportuno você, como residente de infectologia, trazer a sua experiência, né? E a modalidade a que se propõe a residência, né? O treinamento de serviço e a colaboração e entendimento que você tem bem claro que o residente, ele é sujeito ativo e deve ser sujeito ativo nos processos que acontecem no serviço. E nada mais oportuno, porque eu acredito, né, e eu estava esperando as suas considerações finais para ver se você ia falar, né, se você percebeu o quanto é importante a residência e o residente estar inserido no serviço e o residente trazer a sua contribuição. E nada mais oportuno a sua experiência de formação, que é infectologia, e efetivamente contribuir com a necessidade e as fragilidades de conhecimento da equipe, por mais que a gente saiba, por mais que batam na tecla na importância dos EPIs, da paramentação e desparamentação, ficou mais do que provado que o que fez os nossos colegas adoecerem foi a falha no momento da desparamentação. É no momento crítico da desparamentação que essas pessoas se contaminam. Então, você coloca em prática a sua formação e a sua contribuição para a qualificação da assistência e segurança dos nossos colegas. Então, parabenizá-la, né? Passou um pouquinho do tempo, que é natural, que a gente tem muita coisa para falar, mas parabéns, viu? Obrigada, viu? Eu fiquei meio assim em relação ao tempo, porque no meu relógio está 1 minuto ainda, mas tudo certo, faz parte do processo. Obrigada a todo mundo que está presente, Manuela também. Muito obrigada pelas considerações, parabéns pela apresentação, Letícia, que trouxe um pouquinho da experiência dos residentes, é muito importante. E a gente agora vai convidar os outros que ainda não estavam presentes e que não apresentaram. Primeiro, a gente convida a Maíra Fernanda Feitosa da Silva, que encontra a Maíra. Foi o primeiro trabalho que não foi apresentado na sala, o trabalho de número 362. Maíra não está ainda. Então, o trabalho de número 18, Maria Heloísa de Freitas Combé, se encontra na sala.
Maria Heloísa, bom dia. E o outro trabalho que não foi apresentado, de número 244, de Guilherme Henrique Santana. Por favor, Guilherme se encontra na sala? Não. Lucas, como é que a gente faz? Bom dia a todos aí. A gente faz como? A gente aguarda? Se a senhora quiser, a gente pode aguardar um pouco, né? Mas eu creio que eles não vão vir mais, sabe? Acho que não vão vir mais, né? Pelo adiantado da hora. É. Então, o que é que vocês acham, equipe aí, Tô professor, falando. Carol, Hélio, né, o monitor e Manu? Não, o que eu ia Eu acho que apareceu uma, Acho que apareceu uma professora do Maíra. trabalho 362. Oba, Maíra, bom dia, Maíra, que a gente tinha te convidado já, porque você era o segundo a apresentar e você não estava presente. Bom dia, pode apresentar. Eu só não estou conseguindo ligar o webcam. Não tem problema, você consegue, a gente consegue lhe ouvir, é o importante, viu? Não se preocupe com isso, não, é a mesma coisa. Se você não conseguiu e para você não ficar nervosa, aqui não tem problema nenhum se você não conseguiu. Você pode apresentar, você vai ter 5 minutos para apresentação, tá certo, Maíra? E a professora Carol, ela vai ter 3 minutos para tecer as considerações. Pode começar, obrigada. Obrigada também. Primeiramente, bom dia. Esse meu trabalho ele é sobre as sequelas subsequentes da sífilis congênita. Esse é um trabalho de revisão de literatura, onde o meu objetivo foi observar esse problema de saúde pública, que se torna um grande desafio para os profissionais. Então, eu observei que a sífilis ela é uma patologia infecciosa, ela tem transmissão sexual, hematogênica ou vertical, né, passada da genitora para a criança, é causada por uma bactéria. E a sífilis congênita, ela vai causar na criança uma prematuridade e um baixo peso ao nascimento. E essas condições causadas pela patologia causam condições que vão elevar o risco de mortalidade perinatal. Quando a sífilis gestacional ela não é tratada, ela não recebe um tratamento adequado, seja por desconhecimento da mãe ou outros fatores, esse vírus acaba se propagando para o feto e vai ter uma consequência de tratamentos prolongados e desfechos desfavoráveis, né? A maioria dos bebês infectados, eles não vão apresentar manifestações clínicas já ao nascimento, o que vai dificultar para o diagnóstico e acompanhamento dessa criança. E no decorrer dos primeiros anos de vida é que vão ser desenvolvidas algumas lesões dentárias, oculares e algumas sequelas que podem até ser irreversíveis para a criança. Os recém-nascidos que são comprovados com a sífilis congênita, eles vão receber 10 dias de tratamento intravenoso com a penicilina G. É uma penicilina para o tratamento, ela é intramuscular. E a associação, também a gente vai observar depois do tratamento, a associação da sífilis congênita com a pobreza, né? A baixa escolaridade materna, ela tem sido observada como um fator que vai agravar as mães a terem a sífilis congênita e passar isso para o feto. A baixa escolaridade, a pobreza, são fatores determinantes para o acesso das gestantes a melhores informações de saúde, contanto se prevenir da sífilis e prevenir de passar isso para a criança. Com esse tratamento da penicilina que eu citei, houve uma redução da incidência, mas essa vulnerabilidade ainda no Brasil, ela é muito grande e continua a ser um problema de saúde pública, uma vez que a gente não consegue ter tanto acesso, assim, levar tanto acesso às classes mais baixas, né? Então, para finalizar rapidamente, a assistência pré-natal ela deve ser continuada, deve-se fazer um rastreio para que a gente possa alcançar todas as gestantes que
têm uma escolaridade mais baixa, em áreas mais de difícil acesso, para que a gente possa levar informações para ela e evitar a sífilis congênita ou, no mínimo, trazer um diagnóstico mais adequado e eficiente para a gente permitir a educação em saúde e a educação da criança também. Pronto. Muito obrigada pela apresentação. Foi ótimo. A gente convida agora a professora Carolina para tecer suas considerações. Parabéns, Maíra, parabéns à equipe, né? Uma temática realmente relevante, como a gente colocou. Agora, eu só que fiquei uma dúvida em relação à metodologia. Se é uma revisão de literatura, não sei, eu não percebi aqui no resultado, mas em relação à quantidade de artigos, como foi que você usou, se usou os operadores booleanos, né, como usou descritores, essa parte do caminho metodológico que eu não consegui identificar, fiquei com essa dúvida. Maíra? Oi, professora. A metodologia, eu utilizei de 13 artigos, né? Eu fiz a busca, utilizei de 13 artigos, encontrei 3 que serviram de embasamento para a construção. E os marcadores que eu utilizei foram sífilis congênita, enfermagem, e acho que o terceiro, eu não tenho tanta certeza agora, desculpa, eu não vou lembrar, mas acho que o terceiro foi enfermagem no Brasil. Tá. É importante, quando a gente faz uma revisão de literatura, uma revisão integrativa, a gente ter a metodologia isso bem descrito. Isso é fundamental, tá certo? É bem importante para a gente entender esse caminho metodológico, se usou os descritores, qual foi, os operadores booleanos, que é importante, se for o ou, se for o and, enfim, nas bases de dados, tá bom? Mas parabéns pela apresentação e pela temática. Obrigada. Pronto, obrigada à avaliadora e à Maíra que apresentou o trabalho. E a gente convida agora o trabalho, os 2 que faltam, que não apresentaram ainda, que é Maria Heloísa de Freitas Combé. Chegou, Maria Heloísa. Bom dia. E Guilherme Henrique Santana. Só faltam esses 2 trabalhos serem apresentados. Lucas, a gente faz como? O que é que vocês acham, Carol e Manu? Eu, por mim, assim, eu não sei qual é a orientação da organização, Magali, se a gente tem que aguardar até às 10h30 ou se, na verdade, os alunos, eu acho que os autores sabiam que tinha uma sequência de apresentação, né? Então, orientado que eles estivessem meia hora antes dentro da sala, né? Exatamente. Eu perguntei à comissão, eles disseram que a gente pode encerrar já. Pode encerrar, né? Então, eu não vou colocar aqui o QR Code para quem apresentou poder gerar o certificado. Tá certo. Eles... Então, a gente já fez a avaliação, todo mundo, e eu, sinceramente, não posso deixar de agradecer aos monitores Hélio e Lucas, nota 10, a comissão organizadora, as avaliadoras, Emanuela, Carolina, viu, pelo trabalho, excelente trabalho, a gente interagiu muito bem, a todos os apresentadores, aos orientadores e a todo mundo, fiquei muito feliz e deu tudo certo hoje. Eu também, como todo mundo, a gente fica muito tenso, né? O desconhecido sempre deixa a gente tenso. E foi muito bom, eu agradeço a todos. Eu vou abrir o espaço para quem quiser falar rapidinho. Só quero agradecer também, Magali, a oportunidade e parabenizar o Congresso, esse grande desafio, a organização, e que realmente foi um desafio para todos nós, né? Esse campo desconhecido, que realmente está de parabéns toda a comissão organizadora, e eu agradeço pelo convite e fico muito feliz em ter participado. Perfeito. Manu!
Eu também só queria enfatizar, né? Parabenizar toda a equipe do simpósio, né? Em tempos de pandemia, a gente mostrou e está sendo mostrado, né? Que é possível fazer um evento com muita responsabilidade, compromisso, qualidade, usando as tecnologias. Parabéns também e obrigado e agradeço a Lucas e Hélio por todo o apoio, cuidado aí conosco na condução da sala. E a você, Magali e a Carol, pela parceria. Obrigada. Aparece aí, Hélio e Lucas. Vamos tirar uma foto. Obrigada. 10. Só uma foto. Obrigada aos apresentadores. Aparece aí, Hélio. A gente não te viu. Ver a cara de todo mundo é tão bom. Vamos. Oi, Lucas. Cadê Hélio? Vamos tirar uma foto. Cadê Hélio? Hélio. Ele precisou sair porque a outra sala estava precisando de monitores. E como então essa estava tudo ok, ele saiu para ajudar. Nota 10, graças a Deus. Obrigada por tudo, Lucas. Tu foi nota 10 também. Obrigada, Obrigado a vocês também. Manu. Ó, o Berualdo foi nota 10 essa sala 3, viu? Arrasou. Um beijo bem grande a todos. Um bom dia, viu? Tchau. A gente pode terminar, pode sair, né? Isso, pode sair. E quem apresentou, não esquecer de assinar o formulário que está na tela. Parabéns, vocês foram show. É para fazer só quem apresentou, né? Isso, só quem apresentou. Tá certo. E a gente precisa, para sair, eu só clico no telefoninho, né? Isso. Tá certo. Carol e Magali. Obrigada a todos. Um beijo bem grande para todo mundo. Parabéns. Obrigada, pessoal. Um bom dia. Obrigada a todos. Tchau. Beijo. Um abraço.